Hoje nesse Tadel, treinamento avançado de líderes, hoje nós vamos falar de algo muito importante, que nós temos que sempre estar vigilantes na nossa caminhada no Evangelho, principalmente nós que somos líderes. Quem é líder aí, dá uma glória a Deus. Quem é líder pela fé, dá uma glória a Deus. Glória a Deus, amém? O título da mensagem hoje é No Limite. Vocês lembram daquele programa da Globo que tinha o No Limite, né? Que era um programa antigo que tinha. Então nós vamos falar hoje no limite, o risco de andar na fronteira da permissão de Deus, amém? Eu queria que os irmãos abrissem Mateus 23. Mateus 23, amém? Glória a Deus. Mateus 23, versículo 23. Mateus 23, 23. Glória a Deus. Amém? Posso ler? Quem achou? Amém. Quem não achou? Glória a Deus. Diz assim, Mateus 23, versículo 23. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei. Repita comigo, preceitos mais importantes. Repita mais uma vez, agora só, mais importantes. Tem alguém aqui na igreja? Mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos sem omitir aqueles. Líderes insensíveis, repita comigo, líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do prato, mas por dentro, esses estão repletos de avareza e cobiça. Fariseu que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo. Repita comigo, limpa antes de tudo. Tem alguém aqui? Limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque sois parecidos a túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda a espécie de imundícia. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos colocar, Deus, em nome de Jesus, essa ministração nas tuas mãos. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, nos direcionar este culto, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha me usar aqui poderosamente, Deus, em nome de Jesus. E que, Deus, a Tua igreja possa receber a Tua palavra. E nós aqui, Pai, em concordância, em nome de Jesus, pela autoridade dada pelo Senhor, nós repreendemos agora todo espírito contrário, todo espírito de distração, em nome de Jesus, toda palavra contrária contra a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, Senhor, em nome de Jesus, o sono, a preguiça, espírito da preguiça, sai, em nome de Jesus, para que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, aprender da Tua palavra, e que a Tua palavra venha nos transformar de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Aqueles que concordam comigo dizem amém. Glória a Deus. Amados, na nossa caminhada cristã, muitas vezes nós começamos a nos preocupar com coisas que talvez não sejam tão importantes. Muitas vezes nós nos preocupamos com pequenas coisas.
com coisas exteriores. Repita comigo: coisas exteriores. Nós ficamos preocupados apenas com aquilo que as outras pessoas veem da gente, nos enxergam. Ou seja, a minha forma de falar, a nossa forma de vestir, a nossa forma, muitas vezes, o que nós comemos. Assim como esses fariseus aqui. E muitas vezes nós esquecemos do principal. Muitas vezes nós ficamos focados e despendendo o nosso tempo e gastando o nosso tempo e nossos esforços, talvez com coisas que não eram tão importantes. Amém? Estamos entrando na palavra, daqui a pouquinho a coisa vai fluir, em nome de Jesus. E muitas vezes, amados, o problema disso, e eu não estou dizendo que é errado nós nos preocuparmos com o exterior, mas o problema é que quando nós nos preocupamos demais e despendemos esforços com coisas exteriores, nós acabamos deixando para trás o que realmente importa. Na caminhada cristã, por diversas vezes, somos compelidos a dar mais atenção a preceitos e costumes que não são tão importantes. Ou seja, dia, comida, cabelo. Muitas vezes nós damos tão importância disso e acabamos esquecendo do principal. Nos preocupamos mais com até onde eu posso ir do que com o que Deus realmente quer que eu faça. Ou seja, nós estamos às vezes caminhando no limite. Bom, até aqui eu posso ir. Ou seja, será que eu posso comer isso? Será que eu posso comer aquilo? Será que eu posso tocar naquilo? Ou será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Ou seja, andando no limite da permissão de Deus. Ficamos preocupados até onde eu posso ir. Será que eu posso usar uma saia desse comprimento? Será que eu posso comer isso? Será que eu posso comer uma comida de São João? Será que eu posso comer porco? Será que eu posso fazer algo no dia de sábado? E nós ficamos preocupados com isso. E eu não digo que nós não temos que observar essas coisas, mas o problema é que muitas vezes nós nos preocupamos demasiadamente e esquecemos e não focamos no que Deus quer realmente que eu faça. Vocês estão entendendo? Focamos mais até onde eu posso ir, até onde vai o meu passo, ou seja, no limite. Muitas vezes a gente está no limite aqui, eu estou aqui, eu posso vir até aqui, então vou vir até aqui. Mas na vontade, no centro da vontade de Deus, você tem se preocupado? Você tem perguntado para você mesmo: Senhor, o que o Senhor quer realmente que eu faça? Andar no limite é um comportamento muito perigoso e pode causar efeitos muito negativos para a nossa vida. Assim como a palavra de Deus fala, se nós limparmos primeiro o interior, o exterior estará o quê? Limpo. Amém? 5 efeitos negativos por andar no limite. Aí eu pergunto: alguém aqui já andou no limite? Alguém aqui já ficou preocupado até onde eu posso ir? Será que eu posso pregar? Será que eu posso sentar? Será que eu posso sentar com alguém num bar, talvez ali muitas vezes para evangelizar alguém? A gente fica preocupado: o que será que vão pensar de mim? Amém? Efeitos negativos por andar no limite. Primeiro, damos maior ênfase ao exterior do que ao interior. Mateus 23, do versículo 25, olha o que diz aqui: ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estes estão repletos de avareza e cobiça. Fariseu que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Amém? O que nós temos que entender é que a limpeza e a purificação é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Amém? É de dentro para fora.
quando nos preocupamos demasiadamente com o exterior, ou seja, com aquilo que os outros enxergam mais facilmente, naturalmente desleixamos com o que é interior. A verdadeira transformação não ocorre de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quando nós estamos com o nosso interior limpo, nós paramos de perguntar ao Senhor: será que eu posso ir até aqui? Nós paramos de nos preocupar com os limites, mas sim com a verdadeira vontade de Deus. No momento que o copo interior está limpo, automaticamente você terá um exterior também limpo. Amém? Segundo, nos tornamos insensíveis. Quando nós damos maior ênfase ao exterior, quando nós andamos no limite, nós nos tornamos insensíveis. Quem já conheceu uma pessoa assim, que não tem sensibilidade, se preocupa só com o seu agir? Muitas vezes, amado, não prega a palavra de Deus para determinadas pessoas, porque elas são pecadoras demais. Eu já passei por isso. Tem pessoas em que muitas vezes eu neguei de visitar, de pregar o evangelho, porque elas eram pecadoras demais para mim. Olha só as ideias, tu viu? Pecadoras demais para mim, ou seja, insensibilidade. Por quê? Preocupado com o exterior, preocupado com o comportamento, dando mais ênfase ao comportamento do que a própria vida. Aí eu pergunto para Jesus: o que é mais importante? O comportamento daquela pessoa ou essa pessoa ser salva? Ou a alma dela? O que é mais importante? E muitas vezes na caminhada do evangelho, quando nós nos preocupamos demais com o exterior, com o comportamento, muitas vezes, não, tudo bem, até que alguém que adultera eu até prego, mas agora para um assassino jamais. E se a pessoa realmente se arrependeu? Amém? Glória a Deus. Mateus 23, 24 diz assim: líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engolis o quê? O camelo. Ou seja, nos preocupamos com coisas, muitas vezes, que através ali de um encontro genuíno com Jesus é tão fácil de resolver. Amém? Andar no limite nos torna insensíveis e intolerantes com aqueles que ainda não alcançaram o mesmo nível espiritual, e com várias aspas. Eu vou ler de novo. Andar no limite nos torna insensíveis e intolerantes com aqueles que não alcançaram, entre aspas, o mesmo nível espiritual. Muitas vezes, amados, nós não temos sensibilidade, não toleramos aquela pessoa que muitas vezes não conseguiu vencer um vício. Muitas vezes aquela pessoa está lutando para se livrar do alcoolismo, mas como você é uma pessoa, e como muitas vezes nós somos pessoas que nos preocupamos com o exterior, nós não temos tolerância, nós somos insensíveis, nós esquecemos que aquela pessoa precisa da graça do Senhor Jesus, assim como eu e você. Nós começamos a nos achar melhores do que elas, e não merecedoras da graça de Deus. Muitas vezes nós agimos assim. Por quê? Porque nós estamos o quê? Preocupados com até onde eu posso fazer, andando no limite. Não, meu filho, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Amém? Eu não estou aqui pregando liberalidade, não. Eu estou aqui dizendo que nós precisamos limpar o nosso interior e sempre perguntar: Senhor, com relação a essa pessoa, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a sua vontade, Senhor? Qual é a sua verdadeira vontade? Pai, eu não quero ser um intolerante, não, na célula. Muitas vezes pessoas chegam na célula, amados, célula é hospital, célula, igreja é hospital. Hospital recebe pessoas doentes fisicamente. Na célula, na igreja, nós recebemos pessoas doentes espiritualmente. Muitas vezes pessoas que ainda vão chegar na célula com cheiro de cigarro,
pessoas que vão chegar na célula com cheiro de bebida, pessoas ainda que não conseguiram muitas vezes vencer um determinado vício, e muitas vezes nós preocupados com a aparência e com coisas que não são tão importantes, muitas vezes, né, e se a gente não nos vigiarmos, nós acabamos o quê? Nos tornando pessoas insensíveis e intolerantes, esquecendo da verdadeira vontade de Deus. Aí você diz: não, eu vou receber um cara desse na minha célula? Eu vou receber uma pessoa dessa na minha célula? Misericórdia. Aí eu pergunto: de onde Deus te tirou? Né? Tivemos uma mensagem aqui algum final de semana, se não me engano, retrasado. De onde Deus te tirou? Você não esqueceu de onde Deus te tirou? Muitas vezes nós não temos... nós somos intolerantes com pessoas, muitas vezes, que adulteraram. Aí eu pergunto para mim mesmo: de onde Deus te tirou, meu filho? Nós temos que concordar com o pecado? Não. Mas nós temos que ser o quê? Sensíveis. Focar qual é a verdadeira vontade de Deus. Aí eu pergunto: o que Deus quer que você faça? Quer que você julgue? Quer que você fique julgando a aparência daquela pessoa? Muitas vezes acontece nas nossas células, pessoas que estão chegando, muitas vezes, que com roupas talvez que não sejam adequadas para a célula. Aí com muito amor e carinho, amados, com muita sensibilidade, nós temos que orientá-la. E não simplesmente o que? Ser como esses fariseus, insensíveis e intolerantes. Fruto do que? De preocupação com o exterior do prato e não com o interior do prato. Amém? Não conseguimos suportar aquele irmão que ainda não venceu a gula, que ainda sofre com determinado vício e etc. Ou seja, quando nós estamos andando no limite da vontade de Deus, preocupados demais, demasiadamente com aquilo que eu não posso comer, com aquilo que eu não posso vestir, eu não posso isso, eu não posso aquilo, nós ficamos com o coração embrutecido e com o coração insensível. Amém? Nos tornamos julgadores. É ou não é? Eu queria que os irmãos abrissem Romanos 14. Romanos 14. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim Romanos 14: aceitai o que é fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, e outro, cuja fé é fraca, somente alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come, e quem não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. Quem és tu que julgas o servo alheio? É para o Senhor que ele está em pé ou cai, e permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado do que o outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Aquele que guarda um dia especial para o Senhor assim o considera. Aquele que se alimenta da carne o faz para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor se priva e também dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive exclusivamente para si, e nenhum de vós morre apenas para si mesmo. Se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos, quer morramos,
pertencemos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes nós ficamos preocupados, e aqui a palavra de Deus, o apóstolo Paulo exorta de que, por que eu vou julgar o irmão que não come? Porque se ele não come, para Deus ele não come. Então quem sou eu para julgar os irmãos, por exemplo, da igreja adventista que guardam o sábado? Se é para Deus que guarda o sábado, é para Deus que eles guardam o sábado. E se nós não guardamos o sábado, também é para Deus que nós guardamos o sábado. Se nós vamos julgar o irmão que não come carne de porco, por quê? Se é para Deus que ele não come carne de porco, da mesma forma, nós não devemos julgar aquele que come tudo, porque para Deus ele come de tudo, porque ele dá graças a Deus. E assim nós ficamos muitas vezes enrolando e discutindo assuntos que talvez não sejam tão importantes, esquecendo do principal, que é a essência, que é o interior, que é o que realmente quer que nós façamos. Perdoamos, cuidamos, amamos. A palavra de Deus diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o julgamento é o que? Falta de amor. Amados, nós que venhamos entender é que eu e você, nós não somos chamados para julgar. Nem Jesus veio para julgar. Haverá um momento que ele vai julgar. Mas quando Jesus veio à terra, ele disse assim: eu não vim para julgar, eu vim para salvar os pecadores. E muitas vezes nós ficamos o quê? Fazendo a obra de Satanás, julgando o comportamento dos nossos irmãos, julgando o que ele deve comer, julgando o que ele deve vestir. E eu não estou dizendo que nós, como líderes de célula, como discipuladores, nós não devemos orientar os nossos discípulos e discípulas de que forma muitas vezes tem que se vestir, mas que isso não seja de forma bruta, ignorante, intolerante. Uma coisa que a pastora Sônia chamou a atenção e é interessante: Jesus teve contato com todo tipo de pecadores e pecados. Com a mulher adúltera, o que Jesus disse? Quem lembra? A mulher adúltera foi pega em adultério. Jesus falou: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Aí quando todos soltaram a pedra, aí Jesus pergunta: cadê os teus acusadores? E a mulher responde: foram todos embora. E Jesus falou: pois é, eu também não te julgo, vá e não peque mais. E muitas vezes nós estamos fazendo papel de fariseu, querendo jogar pedra. Por quê? Preocupados com coisas exteriores. Aquela mulher tinha pecado? Tinha, sim. Sim. Mas por que ela não pode se arrepender? Por que aquela pessoa que mora do lado da sua casa, que você diz que ele é um mundano, por que ele não pode se arrepender? E Deus está falando com alguém aqui. Aquela irmã que mora do lado da sua casa, sua vizinha, que você não vai lá porque ela é mundana demais. Aí eu pergunto: da onde Deus te tirou, minha irmã? Ah, mas ela se veste muito curta, eu não posso chegar lá, o que vão pensar de mim? Aí eu te digo: da onde Deus te tirou? Por acaso, se você puxar lá na sua memória, você usava a roupa mais curta ainda, mas pela misericórdia de Deus você está aqui hoje na igreja. E aquela pessoa também merece a misericórdia de Deus. Amém? Aquela pessoa que mora perto da sua casa, que não consegue vencer as drogas. Aí você pode dizer assim: não, eu não vou me envolver com esse tipo de gente. Aí eu te pergunto: será que ela não merece o perdão de Deus? Será que aquele irmão, que aquela irmã que você ainda não teve coragem de visitar, que você não teve coragem ainda de convidar para a célula, será que ela não merece a graça de Deus? Você acha que Deus está mais preocupado com a roupa curta dela ou com a salvação dela? Você acha que Deus está mais preocupado com o pecado daquele irmão, com o vício dele ou com a salvação dele? Muitas vezes nós invertemos as ordens das prioridades, nos tornamos julgadores, julgamos as pessoas e até nós mesmos, por conta da nossa visão limitada e deturpada.
Enxergamos apenas atitudes e comportamentos e não a essência. Muitas vezes nós vemos algum irmão em algum lugar que talvez você pense, não, esse não é um lugar para um irmão estar. Mas você sabe o que ele está fazendo ali? Você sabe por que ele está naquela situação? Julgamos a roupa, julgamos a comida, julgamos o dia, julgamos a cor do cabelo, julgamos tudo. E eu queria abrir um parênteses aqui para contar um testemunho. Certa vez eu fui na casa de um familiar meu, de uma familiar, que ela é de uma determinada igreja. Aí eu muito feliz, eu mostrando as fotos da igreja para ela, né? Olha só, a nossa igreja aqui, que legal. Foto de algumas festas que a gente fez aqui, de confraternização. Aí numa dessas aparece a foto da pastora Sônia, né? Eu não sei se ela está me ouvindo hoje. E vocês conhecem como é que é o cabelo da pastora Sônia. Loiro, né? Amém? Quem acha bonito o cabelo da nossa pastora aí? Dá uma glória a Deus. Um cabelo bem loiro, bem bonito, bem pintado. Aí essa pessoa olha e aponta assim para ela e diz assim, olha aqui o pecado. Eu falei assim, essa para mim é nova. Eu assim, essa para mim é nova. Eu nunca vi na Bíblia que cabelo loiro é pecado. Mas eu sei que na Bíblia que o julgamento é. Amados, muitas vezes, e isso é o sinal daquela pessoa que anda o quê? No limite. No limite da vontade de Deus. Será que eu posso pintar o cabelo? Será que eu posso depilar a perna? Será que eu posso depilar o sovaco? Será que eu posso escovar os dentes? Isso é viver no limite. Ou seja, e a essência? Cadê a essência? Cadê a essência? Aí eu tive com muito amor e carinho para ela, falei assim, essa é nova para mim. Eu nunca vi na Bíblia que cabelo loiro é pecado. Essa para mim é nova. Mas agora o julgamento, minha irmã, o julgamento é pecado, viu? Agora o cabelo loiro eu nunca vi. O quê? Coração insensível, coração voltado, e infelizmente em muitos lugares isso é muito cobrado, a questão da doutrina. Eu não estou aqui pregando contra a doutrina não, mas eu estou dizendo que não adianta limpar o exterior se o interior não tiver limpo. Não adianta, amados, nós estar aqui com as pernas cabeludas, sem depilar a perna, sem cortar o cabelo, e a palavra de Deus diz que eu não posso julgar, porque para isso, se ela não pinta o cabelo, para Deus o faz. Mas não adianta o exterior estar limpo se o interior está cheio de julgamento, se o interior está com o coração embrutecido. Não adianta, não adianta. Primeiro devemos limpar o quê? Limpar o quê? O interior. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem aqui Marcos 2, olha só o que diz a palavra. Marcos 2. Marcos 2, 15, a partir do 15. Todos acharam? Aconteceu que em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, repita comigo, pessoas de má fama, que eram numerosas e seguiam Jesus. Olha só, pessoas de má fama, que eram numerosas e seguiam quem? Jesus. Estavam à mesa com ele e seus discípulos. Vou repetir. Aconteceu que em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosas e seguiam Jesus, estavam à mesa com ele e seus discípulos. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os publicanos e outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores? Ao ouvir tal juízo, Jesus lhe ponderou:
não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores. Amados, nós vimos nessa palavra homens fariseus, judeus que se preocupavam com a aparência, pessoas que estavam andando no limite da vontade de Deus, pessoas que estavam preocupadas: o que eu posso comer, o que eu posso vestir, eu não posso andar com esse tipo de gente, eu não posso tocar nisso, eu não posso tocar naquilo. Aí quando viram Jesus Cristo sentado com pessoas mal afamadas, com pessoas que não eram benquistas da sociedade, que eram publicanos, e outras pessoas, como diz a palavra aqui na tradução do King James, má fama, quando viram Jesus se alimentando e comendo com elas, eles não entenderam, ou seja, coração embrutecido e insensível, como nós falamos no tópico anterior, julgando a atitude de Jesus, sem se preocupar com a essência, o que Jesus estava fazendo ali. E eles não entendiam, e muitas vezes eu e você não entendemos qual é a vontade de Deus. Eles não entendiam que Jesus estava ali fazendo o quê? A vontade de Deus, andando com pessoas mal afamadas. E eu digo para você que fica virando o narizinho para pessoas mal afamadas e de má fama, eu digo para você: se converta. Se converta. O exterior, amado, é algo que nós vamos trabalhando com o tempo, que o Espírito Santo vai trabalhando com o tempo, mas é necessário que o Espírito Santo entre. Lembre que a transformação é de dentro para fora. Quem lembra diz amém. A transformação é de dentro para fora. Não adianta começar com um cristão que está chegando na célula, eu dizer: você tem que parar de fumar, senão você vai para o inferno. Você tem que parar de beber, porque se você vai para o inferno. Adianta alguma coisa? Aí eu pergunto: ele recebeu o Espírito Santo? Amado, somente o Espírito Santo de Deus é que consegue convencer o homem do pecado e do juízo. Muitas vezes eu quebrei a minha cara na célula tentando convencer as pessoas, tentando convencer aquela pessoa de que aquele comportamento que ela estava não era um comportamento que ela deveria continuar, de que ela deveria parar com certas coisas. Aí o que acontece? Não deu certo. Por quê? Porque eu não sou o Espírito Santo. Nós que trabalhamos com liderança, nós trabalhamos com célula, nós temos que entender qual é a minha função e qual é a função do Espírito Santo. E muitas vezes, por essa falta de conhecimento, nós ficamos o quê? Muitas vezes desanimados no ministério. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos fazer a função que é do Espírito Santo. Eu digo para você: não vai dar certo. Nós temos que fazer a nossa função, que é levar o Evangelho, ensinar com muito amor e carinho. O convencimento é com quem? Com o Espírito Santo. Ou seja, transformação de dentro para fora. Logo que eu comecei no Evangelho, comecei aqui na Igreja Batista Shekinah, para a honra e glória do Senhor Jesus. Sairei daqui quando Deus disser sai, ou quando eu morrer. Logo quando eu comecei aqui, eu gostava tanto de uma música gaúcha. Eu gostava de música gaúcha. Aí eu perguntava para a Rosa: será que eu tenho que parar de ouvir música gaúcha? Aí eu comecei a andar no ministério, caminhar, seguindo, ouvindo as minhas musiquinhas. Só que o que acontece? Transformação de quê? De dentro para fora. Quando eu menos percebia, eu já tinha mudado as minhas músicas gaúchas para louvores, eu nem tinha percebido. Agora, talvez se eu tivesse chegado e talvez o pastor ou alguém que tivesse me orientando naquela época dissesse: para agora de ouvir música gaúcha, senão tu vai para o inferno. Será que eu teria parado? Ou será que eu tinha continuado com a minha música gaúcha? E muitas vezes nós precisamos o que? Ter sensibilidade e saber qual é a nossa função e qual é a função do Espírito Santo. A minha função é cuidar, amar, orientar e pregar o Evangelho. O convencimento, amado, é com o Espírito Santo. Amém? Então não adianta você querer convencer que você não vai conseguir. Glória a Deus.
Olha aí, deu um treco aí no negócio. Deu um treco aí. Fecha e abre de novo, por favor. Deixa eu ver se vai funcionar. Deu um treco aí. Pá. Pronto. Vai dar tudo certo, amém? Vamos lá. 4, nos torna religiosos. Quando nós começamos a andar no limite da vontade de Deus, nos tornamos o quê? Religiosos. Vamos abrir Isaías 58. Livro de Isaías 58. É esse daí, mas amém. Isaías 58. Troca e coloca preto aí. Ei, olha aí, brincadeira, esse contra-regra aí é top da galáxia. Valeu, glória a Deus. Estamos no 4, né? No penúltimo. Está quase terminando, gente. Tá? Andar no limite da vontade de Deus nos torna pessoas religiosas. Isaías 58, versículo 5 diz assim. Aqui palavras de Deus, amém? Porventura foi esse o jejum que idealizei? Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como junco no brejo, e se deite sobre pano de sacos e cinzas em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chamas de jejum e dia agradável ao Senhor? Não, nada disso. O jejum que desejo não é este, que te liberte das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaça as ataduras da opressão e que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo jugo. Ora, não é partilhar o teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto que encontraste e não recusar tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como alvorada, e prontamente surgirá a tua cura, e a tua retidão caminhará diante de ti, e a glória de Javé guardará a tua retaguarda. Amém? Muitas vezes, queridos, nós colocamos uma capa de crente. Muitas vezes nós nos preocupamos com o que nós estamos vestindo, comendo, bebendo, tocando, mas nós nos esquecemos do principal, que é o perdão, que é o amor. Muitas vezes você não tem paciência com o seu cônjuge. Você ali, né, coloca aquela sua capinha de crente, né? Não falta um domingo na igreja, mas volta para casa da mesma forma. Você está com o coração embrutecido, você está religioso. Você faz as coisas não pela essência do que elas são. Você não caminha mais por gratidão e amor, você bate cartão. Você é um religioso, você se torna um religioso. Você não perdoa, você não tem paciência com seus filhos. Você não exorta com amor, você não corrige com amor, mas você não falta o culto de domingo, mas você não falta o Tadel e não falta a célula. Na igreja você é uma bênção, mas em casa é um terror. Aí eu pergunto para você, é isso que Jesus quer de mim, de você? Assim como a palavra de Deus diz, eu quero, é esse jejum que Deus falando para o povo, é esse jejum que eu quero, que vocês um dia, vocês se humilhem, dobrem a coluna como junco, né? Coloquem pano de saco embaixo de cinzas, mas se não perdoar, se não amar, adianta o quê? É esse o jejum que Deus quer? Deus quer a nossa aparência apenas? Não, Deus quer o nosso interior. Amém? Andar no limite nos torna religiosos, ou seja,
nos movimentando no ministério, não por amor ou gratidão a Deus, apenas por preceitos e doutrinas carnais. Ah, eu não posso faltar à igreja, eu não posso faltar ao culto, eu não posso tal coisa, eu não posso usar esse tipo de roupa, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Mas e o seu coração? Amém? Quer cuidar da aparência? Glória a Deus. Mas eu pergunto, o interior do copo está limpo? Você tem sido uma pessoa exemplar dentro da sua casa? Ou só quando está na igreja para aparecer para os outros, né? Chega na igreja daquele sorriso, a paz do Senhor, meu irmão, glória a Deus, aleluia. Mas em casa é um terror, mas em casa briga, mas em casa grita. É isso? Não se engane, amado. Não se engane, você pode enganar, nós podemos enganar nossos irmãos aqui, ó. Mas a Deus a gente não engana. Ele nos enxerga na nossa essência. Deus enxerga o nosso interior, os nossos sentimentos, as nossas vontades. A palavra de Deus diz que antes de nós abrirmos a nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. Amém? Atenção, líder. Quando preceitos cristãos básicos, como frequentar os cultos e as células, dizimar e etc., começam a ficar penosos e difíceis, é um sinal de que você talvez esteja se tornando religioso. É um sinal que o interior do copo possa estar sujo. Quando nós nos movimentamos no ministério por amor e gratidão, amados, nós queremos fervorosamente estar com os irmãos. Nós nos esforçamos para vir para a igreja, nós nos esforçamos para ir para a célula, nós nos esforçamos para vir no Tadel, nós nos esforçamos para cuidar de alguém. Por quê? Porque nos movimentamos por amor e gratidão. Mas no momento que você se movimenta apenas por religiosidade, ou seja, para o seu irmão não achar feio que a irmã faltou o culto, isso começa a se tornar pesado, isso começa a se tornar chato. Nossa, o irmão Leandro de novo, hoje já colocou nas redes sociais que é ele que vai ministrar, meu pai, de novo. Aí começa o quê? Ah, mas eu tenho que ir, né? Fica chato, né? Imagina se eu não vou, no culto, se eu não vou no culto, o que vão dizer depois? Religiosidade. Então nós temos que abrir a nossa mente. Quando isso começar a se tornar difícil para você, penoso, poxa, tem que dizimar 10%. Meu Deus, mas eu tenho que dizimar, né? Nossa, né? A vontade de Deus, tem que dizimar. É sinal de que você está se tornando uma pessoa religiosa. No momento que nós estamos com o nosso coração grato, no momento que nós estamos preocupados com a verdadeira vontade de Deus, e nós temos o conhecimento e o discernimento de que Deus é nas nossas vidas, nós fazemos tudo isso por amor. Muitas vezes, amados, e quando nós estamos com o nosso coração voltado a Deus, é tão fácil a gente vir para o culto, é tão fácil a gente dizimar, é tão fácil a gente colocar uma roupa mais comprida, é tão fácil. A gente se pergunta, pai, o que eu posso sacrificar para o Senhor? É a minha roupa? Eu sacrifico para o Senhor. É o dia? Eu sacrifico para o Senhor. Então, amados, faça uma análise da sua vida, vê se está ficando difícil, está ficando penoso. É porque você está se tornando religioso. Pode ser que você esteja se tornando religioso. Eu digo para você, não é isso que Deus quer de nós. Deus que nos quer a nossa essência. Deus quer um coração grato. Deus quer um coração que faça a obra dele, que se movimente no mistério por amor. Amém? E o quinto e principal efeito é desvalorizar o que é mais importante para Deus. Quando nos preocupamos demais com o exterior, quando nos preocupamos demais com que até onde eu posso ir, o que eu posso comer, o que eu posso vestir, isso fica na nossa mente, eu tenho que sacrificar isso, tenho que sacrificar aquilo. Quando isso toma a nossa mente, nós esquecemos qual é a verdadeira ou o centro da vontade de Deus. O que Deus quer que realmente de cada um de nós. E aí nós voltamos em Mateus 23, que diz: ai de vós, doutores da lei, fariseus e hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, ou seja, das mínimas coisas eles cobram, e do endro e do cominho.
Aqui quando ele fala hortelã e o cominho, eram temperos, eram coisas simples, até disso eles davam dízimo, do endro, do cominho, ou seja, das pequenas coisas eles davam dízimo. Mas tende descuidado dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Muitas vezes a gente está agarrado naquelas pequenas coisas, mas esquece do principal. E é como eu falei no início, quando damos demasiada importância às coisas corriqueiras, nós esquecemos da verdadeira vontade de Deus. Andar no limite nos desvia do centro da vontade de Deus. Repita comigo: andar no limite nos desvia do centro da vontade de Deus. Ficamos nos preocupando com doutrinas carnais, com coisas que muitas vezes é necessário que nós mudamos. Muitas vezes quando nós viemos o Evangelho, é necessário que nós viemos nos vestir melhor, é necessário que nós temos que mudar nossos hábitos, mas que isso venha de dentro para fora, que venha da essência, amém? Aí eu pergunto para vocês, para nós finalizarmos: o que é mais importante para Deus? Você já se fez essa pergunta? O que agrada o coração do Senhor? Ao invés de se preocupar no que você vai vestir, se pergunta agora hoje: Senhor, o que te agrada? Senhor, o que o Senhor quer realmente que eu faça? Qual a minha função? O que o Senhor quer que eu faça na igreja? O Senhor quer que eu venha simplesmente para a igreja, sente no banco e volte para casa? O que o Senhor quer que eu faça na cela? O que o Senhor quer que eu faça no trabalho onde eu estou? Será que é para eu começar a julgar a roupa das irmãs que trabalham comigo? Será que é para começar a julgar o comportamento dos meus colegas de escola? É para isso? É isso que o Senhor quer de mim? É para ser um julgador, alguém que aponta a falha dos outros? Senhor, qual é a sua vontade? Aí eu pergunto para a igreja hoje, aí eu pergunto para você que está me ouvindo, seja onde estiver: qual é, o que é mais importante para o Senhor? O que é a menina dos olhos de Deus? O que agrada o coração do Mestre? Você não gostaria de saber? Quem quer agradar a Deus aqui? Levanta a mão. Quem quer agradar a Deus? Quem quer fazer Jesus sorrir? Quem quer que Deus olhe lá de cima e diga assim, ó: eis ali o meu filho amado, ao qual eu me regozijo, ao qual eu me comprazo. Olha a minha irmã fiel, que faz a minha vontade. Já pensou você ser referenciado assim por Deus? Deus falar assim de você? Minha irmã Richelle, olha minha filha Richelle, o quanto ela faz a minha vontade. Olha a minha irmã Lene, olha ali minha filha Lene, que pessoa que quer fazer a minha vontade. Minha filha amada, minha filha Lúcia, minha filha amada, minha filha Nalva. Quem gostaria que Jesus falasse assim para a gente? Aí eu pergunto para você: o que agrada o coração de Deus? Você sabe? O que faz Deus sorrir? Alguém sabe? Alguém se arrisca? Por que Jesus morreu? Por quem que Jesus morreu? Morreu por quê? Por vidas. A palavra de Deus diz que o amor de Deus foi tanto que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não morreu pela barra da saia da irmã. Jesus não morreu pelo comportamento errôneo. Jesus morreu pelas almas e pelas vidas. É isso que Deus quer de cada um de nós. Deus quer que nós venhamos nos levantar como atalaias, mas não para apontar o dedo, mas para caminhar junto. Diga assim: não para apontar o dedo, mas para caminhar junto, para ensinar junto, para amar, para perdoar. Amém? Que nós precisamos muitas vezes, e as pessoas quando chegam na igreja precisam mudar alguns
muitas vezes a forma de vestir, muitas vezes algum hábito, algum vício. Mas primeiro, amado, é necessário limpar o interior. Quando o interior estiver limpo, o exterior é barbadinho. Não adianta muitas vezes nós ficar apontando o dedo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Porque a palavra de Deus diz que só o Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. Nós temos que orar, jejuar, nós temos que amar, nós temos que cuidar, nós temos que perdoar. E aí todas essas coisas que muitas vezes nós nos preocupamos demais, modo de vestir, vícios, isso tudo o Espírito Santo começa a trabalhar, o Espírito Santo começa a fazer. Tem um irmão da célula lá que infelizmente ele caiu, mas caiu mesmo. Aí eu pergunto, eu vou julgar ele? Se eu fazer a mesma coisa? Vou concordar com o pecado? Jamais. Mas eu preciso continuar orando, continuar jejuando, para que o Espírito Santo faça a obra que é só dele, convencer. Mas nós como líderes, nós como os discipuladores, nós precisamos fazer a nossa parte. E não mais andar no limite da vontade de Deus, não mais nos preocupar com até onde eu posso ir. Será que eu posso ir até aqui? Será que eu posso comer isso? Será que eu posso comer aquilo? Não, mas se preocupar com a verdadeira vontade de Deus, andar no centro da vontade de Deus, se preocupar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E aí, amados, em nome de Jesus, quando nós mudarmos essa chave, Deus vai operar milagre nas nossas vidas. Deus vai abrir aquela comporta do céu, aquilo que você tanto está pedindo, como a palavra de Deus diz: peçam, que vocês receberei. Aí Jesus fala, mas vocês não recebem por quê? Porque pedi mal, porque pedi para os seus próprios deleites. Que nós venhamos em nome de Jesus, e eu convido a todos que fiquem de pé para a gente orar. Que nós venhamos parar de andar no limite da vontade de Deus, que nós venhamos parar em nome de Jesus de trafegar na fronteira da permissão da vontade de Deus, mas que nós venhamos focar no que realmente Deus quer que nós venhamos fazer, que nós venhamos focar na essência. Amém?